Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos a refletir sobre o tema da quarentena na Bíblia. Que Deus nos abençoe e possamos extrair lições importantes para a nossa vida espiritual, a fim de que não percamos tempo precioso para ouvir a voz de Deus, falando aos nossos corações. Fique conosco. Até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida, com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, my, discover what's deep inside. Oh loving everything I find. La 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 la, la la, my, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no Fonte de Vida anterior, falamos sobre a situação espiritual e moral do mundo diante da pandemia do coronavírus. E vimos que, sem dúvida, Deus está dando um alerta para o mundo de que não está dormindo nem está morto. Existe uma rebelião aberta contra Deus. Prostituição, homossexualidade desenfreada, a corrupção e a violência são maiores do que no tempo de Noé. Cristãos são perseguidos em muitos países, tudo isso clama aos céus. Mas hoje vamos falar sobre outra quarentena na Bíblia. A quarentena que Moisés teve que passar 40 dias e 40 noites no monte para receber as tábuas da lei de Deus. Veja o que diz o texto bíblico sobre aquele tremendo episódio que Moisés experimentou e homem nenhum mais jamais teve aquela experiência. Deus mandou que Moisés fosse ao monte com os 70 anciãos de Israel, além de Arão, Nadab e Abiú, sacerdotes. Veja o que diz. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, subiu ao monte, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós, e eis que Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio, chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo 24, 12 a 18. Na verdade, Moisés foi quem subiu só ao monte para ouvir Deus falar. Os anciãos, o sumo sacerdote Arão e seus filhos, sacerdotes Nadab e Abiú, bem como Josué, ficaram ao pé do monte. Foi algo tremendo. Uma nuvem cobriu o monte. O texto diz que a glória do Senhor habitava sobre o monte. Ou seja, a presença gloriosa do Senhor estava lá sobre o monte. Imaginemos a situação de Moisés.
quando ele subiu àquele monte. Ficou durante 6 dias sem ouvir a voz de Deus, nem de ninguém, apenas imerso numa nuvem que cobriu o monte. Vejam bem, dia e de noite sem ninguém junto para conversar. Creio que ele apenas orava e meditava. Somente ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Não temos ideia de como o lado emocional de Moisés se encontrava. Depois de 6 dias, não apenas uma nuvem cobriu o monte, mas ao 7º dia, ele viu algo que não esperava. Certamente ele observou que o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor do cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E o texto diz que Moisés, passou 40 dias e 40 noites na presença gloriosa de Deus no monte. Para quê? Diz o texto em seu início. Então diz o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para ensinares. Versículo 12 e 13. Assim, durante aquela quarentena literal de 40 dias e 40 noites, Deus entregou, a Moisés as tábuas da lei, que contém os 10 mandamentos, ou decálogo, que serviu para o povo de Israel e foi base para muitas legislações civis e penais no mundo civilizado. Além dos 10 mandamentos, Moisés recebeu da parte de Deus as orientações para a construção do tabernáculo, com todos os seus utensílios, bem como para a construção do altar dos holocaustos, o pátio do tabernáculo, do lugar santo, o lugar santíssimo, como deveria ser construída a arca da aliança, sobre a qual Deus falava com seu povo. Deus falou sobre a separação e consagração dos sacerdotes, as suas vestimentas e como deveriam oferecer sacrifícios, e orientou sobre o altar do incenso, o castiçal, a mesa dos pães da proposição, etc. Enfim, aqueles 40 dias, Deus passou todas as orientações sobre a lei, seus estatutos e juízos para regular a vida espiritual, moral, familiar e social de toda a nação escolhida. Foi uma quarentena especial. Passar 40 dias e 40 noites sobre um monte, cercado de uma nuvem, com a presença de Deus como um fogo diante de si e ouvindo a voz de Deus. A Bíblia não diz nada sobre a rotina de Moisés naqueles 40 dias. As manhãs, as tardes e as noites de Moisés sobre o monte. Mas uma coisa é certa, todos os detalhes para a sobrevivência de Moisés naquela quarentena, sem comer nem beber água, Deus proveu tudo, nada lhe faltou. Quando acabou sua missão no monte, ele desceu, mais forte do que quando subiu. No próximo programa, se Deus quiser, veremos o que aconteceu depois que Moisés desceu do monte e voltou ao encontro de Arão, o sumo sacerdote, e ao encontro do povo que estava acampado ao pé do Monte Sinai. Eu pergunto, você está aproveitando a quarentena de Covid-19? Está buscando mais a Deus? Aproveitando o tempo disponível para melhor adorá-lo? Ou você é daqueles que fica baixando música e filmes na Netflix para passar a maior parte do tempo nesse confinamento? Cuidado, amado irmão ou amada irmã. Se você gostar da quarentena, de ficar em casa, Deus poderá ter motivo que permita isso para toda a sua vida. Se prepare para voltar à casa do Senhor. Como disse Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Pai, hoje eu vim dizer
que não posso viver sem tua misericórdia, e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história, e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente, de ti, Senhor. Sou dependente pra viver, pra comer, para ter, para ser, para ver, pra sentir, pra saber, pra andar, pra parar, pra louvar, exaltar, glorificar o seu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, pra descer, pra subir, pra falar, pra ouvir. Eu sou dependente pra chorar, pra tocar, pra falar do nome dele. Pai, hoje eu vim dizer que não podemos viver sem tua misericórdia, e que a tua igreja depende de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história, e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente, de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu, minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente, de ti, Senhor. Eu sou dependente De ti, Senhor. Eu sou dependente De ti, Senhor. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my,
love in everything I find. La 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 la, la la, my, my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Vamos conferir os assuntos de hoje. Presidente da República contraiu o coronavírus. Igrejas estão sendo abertas em vários estados do Brasil. Já, em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. O presidente da República contraiu o coronavírus. O vírus não escolhe ninguém. Pode atingir qualquer pessoa, independente da cor, idade, grau de instrução, posição social, religiosa ou política. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi infectado pelo Covid-19. Contribuiu para isso seu contato intenso com muitas pessoas em diversos lugares. Além disso, ele não tem tido os cuidados necessários, pois normalmente não usa máscaras. Consideramos que ele é a pessoa chamada por Deus para estar à frente do país, nesse momento de grande tensão política no mundo. No entanto, o mandatário da nação precisa se comportar de forma adequada para a chamada liturgia do cargo. Sendo o presidente da República, precisa ser exemplo para a sociedade, especialmente para aqueles que publicamente o apoiam. Diante da contaminação do presidente pelo coronavírus, temos visto exemplos dos mais diferentes de comportamento. De um lado, vemos seus apoiadores desejando rápida recuperação. Grande parte deles são evangélicos ou cristãos e divulgam seu desejo de que Deus o abençoe e o cure do mal causado pelo vírus. Em igrejas são feitas orações pelo presidente da República, o que se constitui em dever cristão, pois a palavra de Deus manda orar pelas autoridades. De outro lado, aparecem pessoas com comportamento totalmente irracional, entre os que se consideram seus inimigos, não apenas políticos, mas inimigos pessoais. Dentre essas pessoas, há as que desejam a sua morte. Um jornalista da Folha de São Paulo, com o coração cheio de ódio, escreveu um artigo em que diz que torce para que o quadro do presidente se agrave e que ele morra. E segundo a sua visão, ele se baseia numa tal ética consequencialista, que não está amarrada à moral tradicional. Essa visão humana, fundada no ódio e na maldade, é equivalente à ética utilitarista, que diz que nada é certo e nada é errado. Depende dos resultados. Se é útil, é certo. Se morrendo um indivíduo vai evitar a morte de outros, é certo, é útil. Isso é terrível, mas é assim. Todas as éticas humanas se baseiam em princípios e valores humanos, que são falhos e mudam de acordo com o tempo e o lugar. Graças a Deus, a opinião desse jornalista não tem tido respaldo da maioria dos brasileiros. Encontrou o apoio de pessoas militantes da esquerda, que seguiam pela hipocrisia e pelo ódio a quem pensa diferente deles. Graças a Deus, ainda pelo fato de o presidente estar medicado de modo conveniente e demonstra estar bem de saúde ao lado de sua família e sendo grato a Deus por mais uma vez o livrar de um risco de morte. Esse fato não é apenas um confronto entre os que apoiam e os que odeiam o presidente da República. Em termos de visão espiritual de nosso país, o que estamos vendo é um confronto entre as trevas e a luz, a verdade e a mentira, entre a honestidade e a corrupção que dominou o Brasil durante quase 20 anos. Antes do presidente Bolsonaro, o país estava sob um principado do mal. Afirmamos isso à luz da palavra de Deus.
Os governos esquerdistas, seguidores das doutrinas comunistas de Karl Marx, iludiram a maioria dos brasileiros com promessa de zelar pela dignidade do país, combater a corrupção e a politicagem. O povo acreditou, mas depois se aproveitaram do poder para usar recursos públicos para seu provimento pessoal em termos políticos e financeira. Quase todos os integrantes dos governos esquerdistas enriqueceram grandemente. Houve desvio de quase 10 trilhões de reais de recursos da saúde, educação, da segurança e até dos programas sociais. O Tribunal de Contas da União constatou que cerca de 500 mil pessoas receberam o Bolsa Família de modo desonesto. Políticos, funcionários públicos, empresários, todos os que apoiavam os governos corruptos. Se fossem poucas pessoas, podia-se justificar a omissão, mas 500 mil pessoas é muita gente para não ser percebido o desvio criminoso. O que devemos fazer como servos de Deus? Primeiro, o que já repetimos neste programa, aquilo que a palavra de Deus nos exorta. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Esse é um dever cristão por excelência, orar por sua nação para que Deus sare suas doenças espirituais e morais e também físicas, como a pandemia. Em segundo lugar, devemos orar pelo presidente da República. Também é um mandamento bíblico. Está escrito: admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Igrejas estão sendo abertas em vários estados do Brasil. Tendo em vista a quarentena provocada pela pandemia do Covid-19, as igrejas, assim como outras organizações, tiveram que ser fechadas, funcionando apenas para cultos online, com número reduzido de pessoas e com os cuidados sanitários determinados por lei. Mas, com a diminuição da velocidade de propagação do vírus, governos e prefeituras têm flexibilizado a abertura de empresas, comércios e também a frequência aos templos. Pelo menos em 7 estados já há. Até esta semana já flexibilizaram a abertura da quarentena desde abril o estado do Espírito Santo, o estado de Goiás, o estado de Santa Catarina e também do Tocantins. O Rio Grande do Norte publicou um decreto com 3 etapas para liberação, mas, face ao aumento da contaminação pelo vírus, suspendeu as medidas de liberação. Mas os municípios têm autonomia dada pelo Supremo Tribunal Federal para administrar a abertura de empresas, organizações, escolas e igrejas, dependendo de sua realidade sanitária. Em Parnamirim, o número de mortos pela Covid tem sido reduzido, graças a Deus. Assim, esperamos que o município propicie uma abertura gradual e segura das organizações, beneficiando as igrejas, pois as mesmas exercem atividades essenciais para o bem-estar espiritual, emocional e físico das pessoas. Este foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos que nos prestigiam neste horário, assistindo ao Fonte de Vida há tanto tempo, não é? Que Deus abençoe a todos vocês e eu quero orar mais uma vez por todos. Querido Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela bênção de estarmos, Senhor,
conduzindo este programa, desenvolvendo, Senhor, para tantas pessoas que nos ouvem e nos assistem. Abençoa todos e cada um com seus lares, suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, pois não direi se só você